Olá a todos, hoje faremos uma introdução diferente. Aos novos, sejam bem-vindos ao canal Entre o Céu e a Terra. A experiência de quase morte que iremos compartilhar é a relatada pelo indiano Santosha Chatterjee. Ele teve uma EQM durante uma internação por uma doença rara e um erro médico. Esse testemunho é impressionante, porque é a descrição de uma pessoa que nunca havia ouvido sobre os símbolos e ensinamentos do cristianismo, que são comuns a nós ocidentais. Por ter praticado a religião hindu, sua visão religiosa do mundo era bem diferente do que ele viveu em sua EQM. Antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Olá a todos, meu nome é Santosha Chatterjee. Nasci e cresci em uma família hindu muito conservadora na Índia. E não apenas meu pai era um hindu extremamente conservador, ele era um renomado estudioso de sânscrito. O sânscrito é a língua original base da maioria das línguas indianas, então ele era muito conhecido, não apenas porque ele tinha muito conhecimento, mas porque ele era bem ativo e dedicado às suas atividades sacerdotais. Todos o amavam, todos nós tínhamos muito respeito por ele. Mas eu fiz um caminho diferente. Entrei no campo técnico. Fiz engenharia, e após a conclusão dos meus estudos, eu fui para a Alemanha para treinamento adicional, e da Alemanha emigrei para o Canadá e do Canadá fui transferido para muitos países. Eu era transferido para muitos países do mundo, até que uma noite tive fortes dores no peito e no abdômen, eu estava suando muito, e todos acharam que eu estava tendo um ataque cardíaco. Os paramédicos vieram e me levaram para o hospital mais próximo, e eles também pensaram que eu estava tendo um ataque cardíaco, mas depois de vários testes, eles determinaram que eu não tive ataque cardíaco. Na verdade, meu pâncreas estava ferido e sangrando, minha frequência cardíaca disparou para 204. Para encurtar a longa história, os médicos no hospital pensaram que não podiam fazer mais nada por mim. Disseram que a única cura disponível para o que eu tinha era orar e ter esperança, mas eu não sabia a quem orar e como orar, então um dia eu tive complicações no hospital e eles fizeram alguns procedimentos errados não intencionalmente, onde meus pulmões ficaram cheios de sangue, e como resultado fui para a UTI daquele hospital. Nesse momento, tudo ficou escuro por um tempo, eu perdi todos os sentidos, menos minha audição, então mesmo que eu não pudesse ver e não pudesse falar, não pudesse fazer outras coisas, eu ainda ouço. E através da audição pude saber que os paramédicos entraram no quarto e expulsaram todos, assumiram o comando, tentaram me reanimar, mas falharam. E no final a última coisa que me lembro foi que um médico disse ao outro médico, nós o estamos perdendo, ele não está respondendo a nada, e o outro médico disse, acabamos de perdê-lo, e essa foi a última coisa que lembro. Nesse momento, foi como se eu tivesse ido dormir profundamente. Eu sempre pensei que uma vez morto, não existiria nada, era o fim de tudo, mas então percebi que mesmo estando fisicamente morto, percebo todas as coisas que Deus me deu, minhas capacidades sensoriais, minhas capacidades analíticas, tudo ainda estava funcionando, a única coisa que eu não tinha era meu corpo físico. E naquele momento tive uma sensação de desespero, tipo, o que devo fazer agora? Eu perdi minha casa, para onde devo ir? O que devo fazer? Naquele momento uma luz brilhante apareceu diante de mim, e quando a luz veio até mim, eu conheci aquela luz, ela tinha autoridade superior, e eu sei intuitivamente que tenho que obedecer a ela, e quando essa luz veio, senti que estava me levando para um destino desconhecido, eu não tinha outra escolha. A luz me cercou com seu brilho e por isso eu não pude ver nada além da luz e juntos percorremos uma distância enorme. Por quanto tempo eu não sei, mas durante a transição me apaixonei por ela. Eu a chamo de luz divina porque me apaixonei porque sabia que sua missão era me proteger de qualquer mal. Depois que a jornada chegou ao fim, eu estava me perguntando por que a luz parou, então eu vi na minha frente a luz brilhando em cima de um lindo complexo, o mais lindo complexo que eu já tinha visto em qualquer lugar, era algo realmente magnífico. Todo este complexo era cercado por muros altos ao redor e eu queria desesperadamente entrar. Eu tentei ao redor e vi que havia 12 portões magníficos, mas nenhum deles estavam abertos para mim, eu não podia entrar e então quando vi seus numerosos anjos, quando vi os anjos, então eu sabia que estava olhando para o reino dos céus e esse deveria ser meu objetivo final, quero dizer, era entrar no reino dos céus, mas não havia um único portão aberto para mim. Naquele momento eu estava triste, porque eu não podia entrar, eu queria saber o que é esse lugar onde eu estou, e então eu vi uma enorme plataforma onde eu estava. A plataforma tinha cerca de 300 metros de comprimento e cerca de 61 metros de largura, e eu estava parado na extremidade esquerda da plataforma, e meu pensamento inicial era, por que esta plataforma não tem grade? Se eu cair, onde vou parar? Então eu olhei para a minha esquerda e lá embaixo eu vi uma enorme profundidade, era uma masmorra profunda, um mundo escuro onde eu cairia. Lá embaixo queimava como um lago de fogo, e eu realmente não queria cair naquele lugar, então imediatamente me afastei alguns metros de lá para não cair por acaso, mas ainda assim não pude entrar no que chamo de reino dos céus, e a situação em que eu estava era angustiante, eu estava muito, muito triste e pensei que haveria uma alternativa. Eu vi no meio daquela plataforma, no centro da plataforma, havia algo que parecia como um altar com 3 degraus e no topo do terceiro degrau vi que havia um enorme trono.
Parecia que alguém estava sentado lá e quando olhei para cima, vi que o Senhor Todo-Poderoso estava sentado lá. Quando eu o vi, ninguém precisou me dizer que era o Todo-Poderoso, automaticamente sabia que ele era o Senhor Todo-Poderoso. Eu não conhecia ninguém além de Deus, então eu sabia que era o próprio Deus, e quando vi, olhei para seu rosto apenas uma vez, e eu comecei a tremer. Ele se manifestou para mim como um gigante poderoso de pura luz, com fogo ardente em seus olhos, e quando vi seu rosto, eu fiquei totalmente envergonhado por todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida, e cada um dos meus pecados que eu cometi foram todos passados diante dos meus olhos. E eu não consegui olhar para o rosto dele. E pela segunda vez eu comecei a tremer, eu só olhava para os pés dele o tempo todo, implorando por sua misericórdia, implorando por sua graça, seu perdão. Eu estava continuamente olhando para seus pés, eu estava continuamente dizendo, Senhor, por favor, me perdoe, por favor me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo, por favor me perdoe, mas eu sabia que o Senhor não iria me perdoar, aquilo seria o fim da minha vida. Se eu caísse naquele lago de fogo teria sido minha morte permanente. Naquele momento eu estava pensando que cairia ali enquanto eu olhava para seus pés ligeiramente à sua esquerda, bem no nível da plataforma, eu vi bem ao lado que havia uma porta estreita, um portão muito estreito e através desse portão eu podia ver todo o reino dos céus, e desnecessário dizer que este era o único portão que estava aberto que dava acesso a ele. Eu tive vontade de correr até o portão, mas não tive coragem porque aqui estou nesta terra, tenho cerca de 1,65 m e o Senhor apareceu para mim de uma forma que, em pé, ele teria pelo menos 21 a 23 metros de altura. Então como eu poderia ir para a porta estreita se o gigante não queria que eu passasse? Eu disse, a única maneira de atravessar a porta estreita é apenas se ele me deixar entrar, caso contrário, não há chance alguma. Então eu estava implorando por sua misericórdia, eu disse, Senhor, por favor, como posso passar por este portão estreito? Por favor, diga-me o que fazer porque eu quero passar por ele. E o gigante disse, estou te mandando de volta para a terra, volte e complete suas tarefas inacabadas, eu vou te ver de novo. E então eu implorei, por favor, me diga o que eu preciso fazer para ir até o portão estreito quando você me ver na próxima vez. Você não respondeu, e eu comecei a clamar a ele, por favor, me diga o que fazer porque quando eu voltar para a terra, farei os mesmos erros repetidamente. Então ele disse, quando você voltar, quero que você ame sua família, ame seus filhos, essas coisas são muito fundamentais. Você deve amar sua família e amar seus filhos. Então eu comecei a clamar a ele pedindo, Senhor, por favor me diga o que eu preciso fazer, qual igreja eu preciso ir, qual templo, qual sinagoga, aonde você quer que eu vá, porque, caso contrário, quando eu voltar, estarei cometendo os mesmos erros repetidamente. Por favor, me diga o que eu preciso fazer. Então ele me disse, essas coisas não são importantes para mim. Eu fiquei chocado porque sempre pensei que quanto mais religiosa uma pessoa fosse, mais próxima de Deus ele era, mas o próprio Deus está dizendo que essas coisas não são importantes. O que ele queria transmitir para mim era, o que eu quero ver de você é o seu relacionamento comigo, eu quero ver o quão verdadeiro, o quão sincero, o quão honesto você é comigo a cada dia dos 365 dias por ano, 7 dias por semana. E eu disse, Senhor, por favor, eu sou um ser humano simples, por favor, me diga o que eu preciso fazer para ir até esta porta. Então ele me deu uma diretriz, ele me disse, ame sua família, ame seus filhos, e então ele me deu 5 instruções. A primeira instrução sempre diga a verdade, não tenha medo de dizer a verdade por algumas pessoas ridicularizarem você quando ouvem a verdade, mas você deve dizer a verdade. Agora a verdade para mim tem 2 significados, primeiro é não mentir e o segundo significado é compartilhar a verdade. Ele disse, o que você estava testemunhando aqui, o que está testemunhando antecipadamente, e o que você está testemunhando à sua esquerda, compartilhe esta verdade com todos, não tenha medo, estou compartilhando esta verdade com você. A segunda instrução é, de hoje em diante não cometa mais pecados, o salário do pecado é a morte. A terceira instrução é, entregue-se completamente para mim em sua vida diária, deixe-me dirigir sua vida, e a próxima instrução é, caminhe comigo. Bem, isso de caminhe comigo eu não entendi na hora, porque vim de uma origem diferente. Como posso andar com um gigante? Eu estava olhando da minha altura de 1,65 m e ele tem cerca de 23 metros, como posso andar com aquele gigante de 23 metros? Para acompanhar um único passo seu, eu teria que correr uma longa distância só para alcançar um desses passos, mas hoje eu entendo que o andar comigo significa andar na direção do Senhor, quer eu vá para frente, para trás, de um lado ao outro, devo andar com ele, e a instrução final que ele disse foi, seja gentil com os pobres, seja generoso com os pobres, eles precisam de sua ajuda agora. Sempre que ouvirmos falar de ser generosos com os pobres, sempre pensamos que as pessoas precisam de ajuda financeira apenas, mas não necessariamente. As pessoas podem ser pobres de várias maneiras, como podem ser educacionalmente pobres, mentalmente pobres, fisicamente pobres e emocionalmente pobres, podem ser pobres de várias maneiras, mas hoje em dia, o que vejo é que a maioria das pessoas são pobres espiritualmente, mesmo pessoas que vão à igreja, que você se encontra semanalmente, diariamente, ainda são pessoas pobres espiritualmente, porque o que ele está procurando é um relacionamento sincero, honesto e verdadeiro com cada um de nós.
E isso é basicamente minha experiência. Fui enviado de volta para o hospital, me recuperei depois de 3 dias, saí do hospital praticamente sem nenhum medicamento, nada, e agora estou de volta ao trabalho e ainda estou de pé. Entre 2008 e 2009 eu escrevi 2 livros que considero o cumprimento de um dos meus deveres, aquilo que prometi fazer em compartilhar a verdade, mas quando terminei os projetos dos livros, eu ainda não sabia o que eu havia vivenciado, porque o gigante poderoso de pura luz que eu testemunhei, ele era diferente de qualquer um dos deuses e deusas que eu conhecia dentro da minha criação hindu, o que significava aquela porta estreita. Bem, então eu queria descobrir tudo o que estava me incomodando e... Então acho que foi por volta de 2010 provavelmente, houve um culto de Páscoa e minha filha foi convidada para se juntar ao grupo. Ela me convidou para participar e essa era a primeira vez que participava de um culto de Páscoa na vida, e naquele sermão o pastor Jonathan Sheffer falou coisas onde, pela primeira vez eu estava ouvindo. Ele estava pregando naquele dia sobre o significado da porta estreita, como se seu sermão fosse exclusivamente para mim, ele citou alguns versículos da Bíblia e eu voltei para casa, fiz minha própria leitura, e o que ele disse é exatamente o que eu testemunhei, de modo que através do meu interesse eu continuei voltando a esta igreja todos os domingos para aprender mais. Os vários deuses no hinduísmo são figuras estranhas para as demais pessoas. O deus que eu vi no céu era enorme e sua aparência era mais como um humano, e isso é estranho porque é diferente do que me foi ensinado sobre a aparência dos deuses. O que eu testemunhei lá, aquele ser, ele me apareceu como um gigante muito assustador, um gigante com fogo ardente em seus olhos, mas logo quando ele falou comigo, eu senti seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua graça e através de sua graça eu testemunhei que Deus não é outra coisa senão amor. O amor é a forma de Deus e esse é o meu Deus, ele é cheio de amor.